Boa, abençoada, Gilson Joy falando com você aqui para desejar para você uma ótima manhã e convidar você para estar com a gente hoje nessa live aqui até o finalzinho, porque a live hoje vai pegar fogo. Vamos falar sobre a história de Bruce Lee, como você pode aprender sobre técnicas de liderança e como melhorar a sua inteligência emocional por meio de uns maiores atletas, maiores filósofos, maiores líderes que já tivemos aí na nossa história. Ele conseguiu impactar o mundo inteiro aí, morreu muito jovem, e a gente vai falar sobre isso. Se você não sabe quem é o Bruce Lee, já escreve aí, eu não sei, tá bom? Se você sabe, você fala, eu sei, tá certo? Enquanto você está chegando, vai pegando aí um copo com água, não esquece de começar a sua manhã já se hidratando, já vai convidando aquele amigo, aquela em todos os filmes. Tive a graça e a oportunidade de ir na casa onde ele nasceu, estive em Hong Kong 2 vezes, e é isso aí. Então, enquanto você está chegando aí, quero declamar uma música do J Neto, é um cantor evangélico aí das antigas, com uma letra que tem a ver com o que nós vamos falar. Magna, seja bem-vinda, hein? Daqui a pouquinho a gente vai ter 2 dedinhos de prosa com a Magna, uma amiga minha da escola, da época do colegial, quando estudamos no 13, e ela também teve uma experiência sobre burnout, e a gente vai falar sobre isso, porque os ensinamentos que nós temos trazido aqui no Método Gift, o objetivo central é que você evite de ter o burnout. Uma das coisas que eu falei essa semana inteira sobre a medicina, né, sobre a filosofia oriental, é que eles têm uma medicina preventiva. Então, você cuidar da sua mente, você cuidar do seu emocional, você cuidar do seu espiritual, ajuda a cuidar do seu físico. Então, eles têm essa visão holística, essa visão integral, que você precisa cuidar do corpo, da mente e do espírito. E é sobre isso que nós vamos falar. Então tá chegando aí, já aperta o aviãozinho aqui, convida algumas pessoas a virem participar, especialmente se você sabe que ele é fã do Bruce Lee. Eu sei pouco do Bruce Lee, que bom, Magna, você vai aprender muito hoje, tá bom? Vou trazer alguns ensinamentos e algumas curiosidades. Já começando, você sabia que ele foi campeão de dança? É? Pois é, hein? Interessante, né? Vamos lá, ó. O nome da música é Campeão, J Neto. Eu acho que a Magna conhece essa música. Você até pensa, em meio a tanta carência, que está tudo perdido. Você até pensa, em tanta incoerência, que viver não tem mais sentido. Você até pensa que tudo deu em nada e não valeu o esforço. Tua vida está fracassada, está no fundo do poço. Mas eu venho te dizer, no final do túnel, e é isso, ela fala assim, ó, jamais alguém na terra teve tanto amor. Ele um dia deu a vida a própria vida por você. Então é isso. Vamos falar aqui de um outro campeão, Bruce Lee. Vocês vão ver que os ensinamentos, por mais que vocês achem que não tem nada a ver, é porque assim, ó, uma coisa que eu venho aprendendo ao longo dos anos. Eu fui de uma igreja evangélica durante 11 anos, cheguei a pastorear essa igreja, lá eu fiz teologia, depois rompeu a bolha, eu viajei o mundo, mais de 50 países, tive a oportunidade de estudar outras religiões e algumas coisas começaram a fazer mais sentido na minha cabeça. Surgiram novas perguntas, né? O próprio Sócrates, que foi antes de Jesus, ele sempre dizia que a sabedoria está em perguntar. Eu lembro que uma professora sempre falava, que eu sempre perguntei muito, se sabedoria está em perguntar, então a Magna está aí, ela sabe o tanto que eu perguntava na sala de aula. E aí uma vez eu falei para a professora, professora, é errado perguntar tanto? Porque as pessoas ficavam reclamando, né? Eu tinha dúvida, eu perguntava. Falava alguma coisa, minha mão estava levantada. Ela falou assim, ó, o errado é não perguntar. Eu falei, então tá bom, então eu tô certo. E Sócrates falava sobre fazer perguntas, então eu comecei a fazer perguntas sobre o cristianismo. Vou confirmar aqui. Vocês não estão vendo, mas eu tenho um computador aqui na minha frente e eu tenho um outro telefone aqui e a Jéssica está ali no outro quarto, para não dar eco, conectada também, tá bom? De repente, é aí, Magna.
E aí eu comecei a fazer perguntas, né? O budismo segue as palavras de Buda. O islamismo segue as palavras de Maomé. O hinduísmo segue os ensinamentos de Krishna. O cristianismo, por sua vez, deveria seguir os ensinamentos de Jesus. E eu fui fazer esse questionamento comigo mesmo, ainda estava na igreja, na Nova Canaã, quando eu fui ler a biografia de Mahatma Gandhi. A gente vai falar de Bruce Lee, tá? Isso é só uma abertura. Mahatma Gandhi, a gente vai ter uma semana aí, depois que a gente falar de Khalil Gibran, nós vamos falar sobre Mahatma Gandhi. Eu quero trazer para vocês um conhecimento fora da bolha, fora do que vocês estão sempre acostumados a ouvir e ver, e porque se você quer um resultado diferente, você tem que tomar atitudes diferentes. Se a sua vida está do jeito que está e você continua se alimentando da mesma forma, sua vida vai continuar do mesmo jeito. Então eu quero trazer para vocês um alimento mais denso. Eu quero que vocês abram a mente. Não existe só o Brasil no mundo. O Brasil é um dos países mais novos. O Brasil tem 500 anos. A China tem 5.000 anos. Então, o Oriente, ele tem muito para nos ensinar. O Egito nem sabe-se quanto tempo tem. Diz que o mundo nasceu no Egito, a vida nasceu no Egito. A própria ciência já fala que os primeiros Homo sapiens saiu daquela área ali do Egito, da Jordânia, Mesopotâmia, por ali. Então eu comecei a fazer perguntas e comecei a estudar as religiões e as filosofias. Hoje chama-se religiões, mas antes do advento do cristianismo chamava-se filosofias. Ainda tentam hoje colocar tudo em caixas. Eu sou contra esse negócio de caixificação. Eu chamo de filosofia. A filosofia cristã consistiria em seguir os ensinamentos de Cristo. Mahatma Gandhi, quando foi libertar a Índia era uma colônia da Inglaterra. A Inglaterra escravizava a Índia. E Mahatma Gandhi estudou direito na Inglaterra, voltou para a Índia cheio de esperanças, né? Porque a Inglaterra é tido como um país protestante, um país cristão. Então ele chegou na Índia entendendo assim, se um país cristão está cuidando de um país que não é tão desenvolvido, então eles vão fazer algo bom. Só que ele chegou lá na Índia e viu o país totalmente sendo depenado e totalmente retirando todos os recursos, semelhante ao que aconteceu no Brasil na época, né, da colonização. E aí ele faz a única revolução que existiu na história, escrita, falada, uma revolução sem violência. E ele fez baseado em um versículo de Jesus. Ele tinha acesso lá ao budismo, ao hinduísmo, ao islamismo. Na Índia tem mais de 5.000 religiões, 5.000 templos. Cada um tem um templo que eles adoram o rato como Deus, cobra, o morcego. É umas coisas que não dá para a gente entender de primeira. Ele podia ter se apegado a qualquer uma dessas filosofias, mas ele se apegou ao versículo de Jesus, que se alguém te der um tapa num lado, você oferece o outro. E ele então fez uma revolução não violenta. Só que no meio do caminho ele fala uma frase que é sobre isso, esse pano de fundo que eu queria trazer para vocês. Ele fala assim, olha, estudei as filosofias e as religiões, estudei o budismo, vi o que Buda falava e vi o que os budistas seguem. E bateu. Estudei o islamismo, vi o que o Islã fala, vi o que Maomé fala e o que os seguidores seguem. Bateu, eles param ali, viram para Meca, faz tudo certinho. Estudei o kardecismo, vi o que Allan Kardec falava, vi o que os kardecistas faziam. Bate. E aí, quando comecei a estudar as palavras de Jesus, ele dizendo, foram os maiores ensinamentos que já vi. Fui ávido, fui esperançoso de ver a prática dos seguidores. E aí ele fala uma coisa triste para quem é cristão. Ele fala assim, olha, respeito e admiro o vosso Cristo, mas abomino e desprezo o vosso cristianismo. Porque eram cristãos que estavam matando os familiares deles em nome de uma colonização. Então, isso aí é só para a gente entender o seguinte, que quando você sai da bolha da visão somente brasileira, somente Brasil, religião Brasil, você começa a ver que tem muito mais coisa para a gente aprender. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Hoje eu quero trazer mais um ensinamento aí da cultura oriental. Finalizando essa semana, nós falamos do Tao, falamos de Confúcio, e hoje nós vamos falar de Bruce Lee, que ele pegou um pouquinho ali, ele fez o que a Bíblia fala, né, de observar de tudo e reter o que é bom, e ele pegou ali da filosofia do Tao, da filosofia oriental, ocidental,
e também muitas coisas aí que vocês vão ver do cristianismo. Vamos lá então. Quem chegou aí agora, você conhece, já ouviu falar no Bruce Lee? Porque às vezes coisas são tão óbvias pra gente, mas não é óbvio para todo mundo. Diz aí, você que está chegando agora aí, já ouviu falar no Bruce Lee? Se você não ouviu falar, diz aí, não, nunca ouvi falar. Tá bom? Você vai aprender algumas coisas muito interessantes hoje. Vamos então aqui. Eu estou olhando aqui para o lado porque o meu computador está aqui, tá? O roteiro. Ó, 5 ensinamentos de Bruce Lee para o seu corpo, mente e espírito. Nós vamos encerrar a Semana da Sabedoria Oriental. Ó, a Maria Afonso disse que não conhece. Uau! Bruce Lee morreu já tem um tempinho. Então a galera mais nova aí, de 20, 25 anos, se não teve acesso aos filmes, vocês vão se surpreender hoje com os ensinamentos de Bruce Lee para a nossa vida na atualidade, tá? Vamos finalizar essa Semana Oriental com Bruce Lee como exemplo de inteligência emocional, força mental e evolução espiritual. Vamos mostrar a sua trajetória, alguém além, né, de algumas das lutas, e conectar a filosofia dele com o nosso método. Ó, a Jéssica disse que conhece. Que legal, ó. Seja bem-vindo aí, Macedo. Seja bem-vindo, hein? Macedo, Jéssica, parar aqui e falar com todo mundo. Maria Afonso, Fábio. Tem um nome aqui bem difícil de falar. XKL6Z. Ninja Engajuni Costa. Seja bem-vinda, Costa. Maria, Rai, Henrique. Todo mundo aí, seja muito bem-vindo. Magna, fica ligado aí que daqui a pouquinho eu vou te chamar, hein? Dinalva, seja bem-vindo, Dinalva. E nós vamos ver, então, o que a gente tem em comum, de onde os fatos, as técnicas que hoje eu utilizo no método GIFT, vocês vão ver aí que algumas delas eu trouxe dos ensinamentos de Bruce Lee. Não foi à toa e não é à toa que a gente vai falar sobre ele. Reforçar a sua autoridade, gerando desejo para que você possa até aí querer saber um pouco mais. Cícera Dias. Seja bem-vinda, Cícera. Zefinha, minha cozinheira predileta. Ainda não comi da comida dela, mas já é predileta. E a gente vai ver aqui, então, curiosidades. Se você não conhece Bruce Lee, eu te garanto que a partir de hoje você vai dar uma atenção maior para o Bruce Lee. Vamos lá. Acorde! Você sabia que Bruce Lee não era apenas um lutador, mas também era um filósofo e estudioso da mente? Sabia? Pois é, às vezes a gente pega o estereótipo, né? Que ele revolucionou o mundo por meio da arte marcial, mas ele era um grande filósofo e estudioso da mente. Se eu te dissesse que Bruce Lee enfrentou limitações físicas severas, Marcinha, seja bem-vinda, Márcia. Márcia está lá na Alemanha, é uma das nossas embaixatrizes aí do Método Gift. Se eu te dissesse, primeiro, vamos pintar o quadro aqui, ó. Bruce Lee, ele só perdeu uma briga na vida, e foi aos 13 anos de idade. E foi o que fez ele estudar mais ainda. Então, depois dos 13 anos, não há relatos de que Bruce Lee tenha perdido nenhuma luta. Ele participou dos primeiros campeonatos, inclusive fala-se que o Muay Thai não, o MMA, esses combates aí que tem várias artes marciais, diz que iniciou-se com Bruce Lee, porque ele desafiou pessoas de todas as artes marciais. E ele venceu todas. Ele desafiava que se em um minuto ele não vencesse, ele era derrotado. Se em um minuto ele não vencesse, o cara nem precisava derrubar ele. Ele já se colocava como derrotado. Aí você imagina, ele chegou a um nível de velocidade que quando ele foi gravar os primeiros vídeos, quando ele foi fazer os primeiros filmes, a história é muito longa, não dá pra gente falar sobre tudo. Mas na época, o chinês era sofria muito preconceito. Hoje ainda fala-se do chinês, por conta da política e quer falar do comunismo e tal, mas na época de Bruce Lee, para vocês terem uma ideia, a Hollywood, quando fazia algum personagem de chinês, eles colocavam um norte-americano e maquiava, porque eles não contratavam chinês. Bruce Lee foi o primeiro chinês, e olha só, ele é meio, tá? Ele é norte-americano, ele nasceu em solo norte-americano. Então ele tinha dupla nacionalidade. Ele era tanto norte-americano quanto chinês. E ainda assim, ele recebeu todo tipo de preconceito e ele era de Hong Kong. Hong Kong, na época, nem era propriamente da China.
Hong Kong era uma colônia da Inglaterra. Por isso que eu falei de Mahatma Gandhi, porque assim como a Índia era uma colônia da Inglaterra, Hong Kong também era uma colônia da Inglaterra. Falava-se já o inglês lá. Aí você pensa, ele nem era chinês, era de Hong Kong, que era uma colônia, mas o rosto dele, né, de chinês, ele sofria todas as discriminações. E quando ele foi fazer os primeiros filmes, ele era tão rápido, ele tinha uma técnica tão rápida, tão fora do normal, que as câmeras não conseguiam pegar os movimentos. Os diretores pediam para ele fazer os movimentos mais lentos, enquanto os outros tentavam fazer mais rápido para ficar uma dinâmica maior, ele tinha que fazer mais lento, porque a câmera pegava só o borrão de tão rápido. Agora, por que eu estou falando isso? Se eu te dissesse que esse cara, que foi totalmente à frente do tempo dele, ganhou todos os tipos de campeonatos que você pensar, ele arrebentou na arte marcial, ele colocou a arte marcial nos cinemas. Os filmes mais famosos hoje aí, tudo copia ele. Você deve ter escutado falar no Jack Chan. O Jack Chan levou uma paulada em um dos filmes do Bruce Lee. O Jack Chan era... a palavra fugiu agora. Quando você tá só por trás da cena, moço, lembra? Era coadjuvante? É coadjuvante, mas tem outro... Figurante. O Jack Chan, ele foi figurante no filme do Bruce Lee. E ele teve o azar e a sorte de, em uma das cenas, o Bruce Lee meter uma acabada de rodo na cabeça dele, e aí o Bruce Lee foi lá perguntar se ele estava bem e tal, aí começou a ter o destaque. O Jack Chan é aluno, seguidor. Chuck Norris, todo mundo já ouviu falar em Chuck Norris. Chuck Norris era aluno do Bruce Lee. E aí agora, com esse cara tão fantástico, se eu te dissesse que ele enfrentou limitações físicas severas, ele era quase cego. Sabia disso, Jéssica? Não. Pois é. Ele era quase cego, ele tinha uma miopia, que ele usava um óculos, tem alguns filmes que fazem até meme com ele, que era um fundo de garrafa dessa largura. Ele tinha dores crônicas nas costas, que ele precisava tomar, às vezes, morfina. E aí, dá para acreditar que um cara com dores nas costas, que incapacita ele de andar, ele ficou um tempo sem conseguir andar, uma miopia que quase não conseguia ver um palmo na frente, e ele desferia golpes com uma precisão de um sniper. E aí? E você está achando que você tem limitações. E você está achando que você não pode realizar os seus sonhos porque você não está na função ou no cargo que você acha que deveria estar. E o Bruce Lee, com todas essas limitações, foi Bruce Lee. É um exemplo pra gente, hein? E se eu te mostrasse que os princípios que Bruce Lee usou para se tornar uma lenda são os mesmos que nós ensinamos aqui no Método Gift para transformar a sua vida? Olha só, hein? Pois é. Quem está chegando agora aí e não me conhece, meu nome é Gilson Joy, eu sou educador, especialista em reprogramação neuroplástica e morei na Austrália por 5 anos, já viajei por mais de 50 países e sou amante da história. Artes marciais e dança, para mim, estão no mesmo patamar, os dois buscam equilíbrio e eu venho estudando a sabedoria oriental já há algum tempo e venho bebendo nessas fontes. Falo para todo mundo, a minha fé é cristã em Jesus, mas a própria Bíblia fala para a gente observar de tudo e reter o que é bom. Então eu sempre tenho buscado mais conhecimentos, até para poder, de uma forma mais didática, trazer para vocês. E é sobre isso que nós vamos falar. Olha essa frase de Bruce Lee. Não reze por uma vida fácil. Reze por forças para suportar uma vida difícil. Bruce Lee. É ou não é uma frase de um guerreiro, de um campeão? A gente começou com a música aqui do J Neto, campeão, né? Essa é uma frase que você tem que colocar aí no seu guarda-roupa. Vou falar de novo, ó. Não reze por uma vida fácil. Reze por forças para suportar uma vida difícil. Isso é reprogramação neuroplástica. Isso é reprogramação integral adaptativa. Se você olha nessa direção, querendo ser vítima, você vai ficar rezando pedindo uma vida fácil. Se você olha nessa direção e você quer ser o protagonista, você vai rezar pedindo forças para resolver e suportar qualquer dificuldade que a vida venha a ter. Porque deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém te contou. Vai ter momentos difíceis, sim.
independente de onde você more, você fica achando aí que o Brasil é ruim, que o Brasil está quebrado, que o Brasil não vale nada, porque você nunca saiu do Brasil. O Brasil é o melhor lugar do mundo. Até hoje, dos 52 países que eu já estive, na minha humilde opinião, o Brasil é o melhor lugar do mundo disparado. E Brasília, então, sem comparação. E aí você fica mirando no vitimismo, você fica mirando em pedir para ter uma vida fácil. Vai chegar um momento difícil, você vai começar a reclamar, vai começar a maldizer. Então, ao invés de você pedir uma vida fácil, você tem que pedir força para quando vier um momento difícil, você poder estar forte e não ser abatido. Bruce Lee falou isso aí seus 50, 60 anos atrás. Vamos lá, Bruce Lee sabia que o corpo, a mente e o espírito precisam estar alinhados para que possamos atingir o nosso verdadeiro potencial. No método GIFT, nós ensinamos, gratidão, inteligência emocional, fé e viver no tempo presente. Ó, a Zefinha disse que está no trabalho. Quando ela está no trabalho, ela está fazendo comida, está abençoando outras pessoas. É verdade, Magda, muito verdadeira essa frase. Ó, Marcinha falou e concordo. Aqui no método GIFT a gente trabalha gratidão, inteligência emocional, fé e viver no tempo presente. Vocês vão ver que Bruce Lee fala de todos esses assuntos aqui, ó. Exatamente os princípios que ele aplicava diariamente para superar os desafios. Vamos aqui para o texto bíblico. A nossa live é medite. Ame, acorde, medite e evolua. Ariel, seja bem-vindo, Ariel. O texto bíblico de hoje, Mateus 6,34. Eu tenho repetido alguns versículos aqui de propósito, porque reprogramação é contínua. Você não vai receber uma reprogramação hoje e acabou, não precisa mais. Você precisa se retroalimentar. Mateus 6,34 diz assim: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. O inverso desse versículo é igual a burnout. O inverso desse exercício é igual a ansiedade. Se você tirar o não, vai ficar assim, ó. Se preocupem com o amanhã, porque ele vai trazer muitas preocupações. É o que todo mundo que vive ansioso, é nesse mundo que ele vive, preocupado com o amanhã e esquece de viver o presente. Mas a Bíblia fala, não preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Olha o que Bruce Lee fala nessa mesma linha. Absorva o que for útil, descarte o que não for e acrescente o que for exclusivamente seu. Olha aí o amor próprio, olha aí o senso de identidade. Essa parte final aqui, essa parte inicial está no Tao. Já é conhecido na filosofia oriental. Absorva o que for útil, descarte o que não for. E aí, Magna, lembrou na Bíblia algum versículo parecido? Absorva o que for útil, descarte o que não for. A Bíblia fala assim, ó, observai de tudo e retém o que é bom. Exatamente a mesma semântica. Só que o Bruce Lee acrescenta. E acrescente a isso o que for exclusivamente seu. A Zefinha que está com a gente aí, ó, ela descobriu que ela ama cozinhar. Então o que ela fez? Ela aprendeu a cozinhar, ela absorveu o que foi útil, ela descarta o que não é, e ela coloca o tempero que ninguém vai colocar, que é o tempero dela, que é o amor dela, é a satisfação dela em fazer uma coisa que ela gosta. Quem come sente. A energia, ela vibra. A pessoa sente. Isso é um assunto para uma outra live. Mas quando você faz algo que ama, a pessoa quando recebe, ela sente esse amor. Isso é uma coisa que não dá para explicar com a razão. Vamos lá. Conexão. O verdadeiro aprendizado vem da capacidade de adaptação. Bruce Lee, assim como Jesus, ensinou que a transformação começa onde? Aonde que está o reino de Deus? Quem lembra aí? Nós viemos falando isso a semana inteira. Onde está o reino de Deus? Será que está em Marte? Será que está no céu? Será que está na Via Láctea? Será que está no sétimo céu? Será que está a bilhões de anos-luz de distância? Porque é tão longe, nós somos tão pecadores, tão falhos. Onde será que está o reino de Deus? Quem pode responder aí?
Ó, chegou aí a Arminda Maria, chegou também o Adriana Machado, Pina, Antônio Carlos. E aí, a Jéssica já respondeu aqui, ó. Você está achando que o reino de Deus está longe? Jesus disse que o reino de Deus está dentro de você. Bruce Lee sabia disso, no nosso coração, exatamente. A transformação é de dentro para fora. Você perde força e energia querendo mudar os outros. Falando assim, nossa, isso que o professor está falando aí, fulano tinha que estar ouvindo. Não, quem tinha que estar ouvindo é você mesmo. Você está aí não é à toa, a mudança é com você. Você precisa fazer o que está nas suas mãos. E nas suas mãos está mudar e melhorar a si próprio. A gente não consegue mudar os demais, tá bom? É por aí que a gente precisa ir. Então a transformação começa dentro de nós. Bruce Lee, quase cego, com dor nas costas, ele pensou, o que eu posso fazer para superar essas necessidades? Você imagina um cara, lutador de artes marciais, ele era pequenininho, tá? Ele tinha lá seus 1 metro e não chegava a 1,70 m. Não era forte, ele era definido, ele tinha uma musculatura porque ele treinava o tempo inteiro. O Bruce Lee, outra curiosidade dele, ele tinha paralisia do sono, uma coisa que eu tenho também. Ele desenvolveu uma técnica que ele treinava enquanto dormia. Você que estuda reprogramação neuroplástica, reprogramação integral, reprogramação neural, o cérebro, ele não sabe a diferença da realidade do sonho. Ele treinava enquanto sonhava. Quando ele acordava, o cérebro achava que ele tinha treinado de verdade. Aí a técnica dele estava aprimorada. Ele teve que fazer mais porque ele tinha menos recurso. Ele enxergava menos. Então ele precisava ser muito eficaz no golpe, porque se ele fosse tomar um contragolpe, ele poderia não ver. Então quando ele batia, caía. Ele passou a estudar a mente, passou a estudar a filosofia da inteligência emocional, da espiritualidade e o corpo. Ele desenvolveu, na época, uma nutrição baseada na ciência que ainda não existia nem nas faculdades. Porque ele pensou o seguinte, o meu corpo precisa de energia, eu preciso lutar, eu preciso vencer. O que eu preciso dar para o meu corpo para que ele tenha a melhor saúde? Tem que cuidar da alimentação. Aí ele começou a estudar alimentação. Tudo por conta própria. Bruce Lee era muito autodidata. Vamos lá então. Ó. Quando nós aprendemos que a transformação começa dentro da gente, isso significa abandonar o que nos limita, fortalecer a nossa mente e criar um caminho único, baseado no que realmente nos faz evoluir. Para de olhar para o chão. Começa a olhar para o alto. Para de olhar para o que você não tem. Começa a olhar para o que você já tem e ao que você quer alcançar. E comece a evoluir. Ensinamento de Bruce Lee. Adaptação. O poder da adaptação. Ele falava, seja como a água. Eu expliquei para vocês que isso vem do Tao, né? Esvazie sua mente. Seja sem forma, como a água. Jesus diz, Lucas 17:21, o reino de Deus está dentro de você. O seu formato precisa ser do reino. No pilar do tempo presente, nós aprendemos a nos adaptar e fluir sem resistência com a água. Como a água. A gente ensina isso aqui dentro do método GIFT. Bruce Lee era míope, severo, mas usou isso para desenvolver reflexos incríveis. Ele praticamente sentia, mesmo com o olho fechado, ele conseguia enxergar mesmo sem ver. Isso é incrível. E sentir ele sentia os adversários sem precisar da visão. Ele ouviu barulho, ele tinha uma audição que precisou ser muito maior. A transformação não é sobre mudar o mundo, mas é sobre se adaptar com inteligência a ele. Magna, preparem para entrar aí. Tudo isso que a gente está aprendendo aqui, eu vou mandar para quem tiver interesse em um PDF, um mini e-book. O tempo passa muito rápido, né? E aqui eu tenho as 5 lições que você pode aprender com Bruce Lee para melhorar a sua inteligência emocional e aumentar a sua resiliência. Bruce Lee é um exemplo. Essa palavra resiliência ficou famosa e está sendo dita, mas ele viveu isso na prática. Deixa eu falar para vocês aí quais são os 5 e eu vou chamar a Magna aqui. Ó. Primeiro, o poder da adaptação, seja como a água. Segundo, disciplina e a prática constante. Eu acabei de falar para vocês que a reprogramação ela precisa ser contínua. E aí, se eu não tenho um autocontrole, eu preciso de ajuda.
O Bruce Lee ele criou um grupo de estudo com os próprios alunos. E eles estudavam, ele criou um novo método chamado Jeet Kune Do, que é uma arte marcial que o próprio Bruce Lee criou adaptando o Kung Fu e algumas outras artes. Então, para você ter uma disciplina e prática constante, se você não consegue sozinho, procura ajuda. Continua com a gente aqui todos os dias, 7h30 da manhã. Consome o nosso material. A gente tem um canal no YouTube, que esses vídeos maiores vão estar lá. Nós temos um grupo de estudo. Nós nos reunimos todas as segundas-feiras. A partir dessa semana, nós não teremos mais live à noite. As lives vão ficar só pela manhã. O nosso grupo de estudo será na segunda-feira à noite. Se você quiser participar do nosso grupo de estudo, manda um direct que eu te explico como é que funciona. E a força do corpo, né? A prática constante. Segundo, disciplina e prática constante. Aí Bruce Lee fala da força do corpo. Terceiro, a mente comanda o corpo. E você comanda a mente. Você não pode deixar a sua mente ficar no piloto automático, porque a mente é sua. Você fala, meu cérebro. Se o cérebro é seu, você comanda. E aí você supera limitações. O quarto, resiliência à dor. Falei para vocês que ele tinha uma dor nas costas muito acima do normal, severa. E viver com propósito. A jornada única de cada um. O Bruce Lee, ele já falava do que eu chamo de calendário. Ele dizia, a batalha é de um dia. Vive o dia de hoje. Aí tem um livro, né, que é o maior vendedor do mundo, Og Mandini, ele traz essa frase lá. Viva o dia de hoje como se fosse o último dia da sua vida. E se não for, caia de joelhos, erga as mãos aos céus e agradeça por mais essa dádiva imerecida, que é um dia de vida.